E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar esse bate-papo de hoje falando sobre a primeira estrutura de controle, que vai ser a estrutura de decisão, tá? A estrutura de decisão, ou também conhecida como desvio de fluxo, ela é uma estrutura que faz com que a sequência de execução do algoritmo ela tenha desvios de acordo com uma condição que nós colocamos na estrutura. Então, aqui na linguagem Java, nós temos aqui o método main. A gente vai desenvolver aqui, para vocês poderem entender, a estrutura de decisão. A gente vai solicitar do usuário dois valores double do tipo double, nota 1, nota 2. E eu vou dizer que eu quero calcular a média desses valores. Certo? Então eu vou dizer nota 1 vai ser, aí nesse caso aqui, ó, como eu vou usar o scanner várias vezes, eu vou criar aqui um scanner, SC, e o scanner, system.in, beleza? E aí eu vou usar agora somente esse apelido aqui, SC, que a gente está usando aqui, next double. Então aqui, ó, ele vai digitar, então digite a primeira nota. Beleza. Então ele vai digitar a primeira nota, a gente vai capturar essa primeira nota e vai atribuir isso para a variável nota 1. E aí agora a gente quer que ele digite a segunda nota. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? A diferença é que essa segunda nota vai cair na variável nota 2. Então a gente já tem a nota 1. A gente já tem a nota 2. O que eu preciso fazer agora é calcular a média aritmética dessas duas notas. Então, como é que seria a média aritmética? Vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E aí eu quero saber, tá, se esse cara recebeu essa média, a gente vai imprimir aqui a média, sysout. A média obtida foi, e aí a gente botar a média. Então, vamos executar. 9,2, aí eu vou botar a segunda nota, 2,1. A média obtida foi 5,64999, uma dízima aí que deu. A gente quer saber, esse cara foi aprovado ou esse cara foi reprovado? Então, a gente vai implementar aqui uma regra. Então, a regra é regra de aprovação. Ele é aprovado quando se tiver nota igual ou superior a 6. Então, a gente agora vai implementar essa regra para que o próprio algoritmo diga se o cara foi aprovado ou não. Então, a gente vai falar, se a média for maior ou igual a 6, a gente vai botar aqui aprovado. Se não, a gente vai botar aqui reprovado. Beleza, então vamos ver agora de novo, né? A gente vai botar aqui, vou pegar até os mesmos valores que eu coloquei, 9,2, 1,3, média obtida 5,25, ele está reprovado, beleza? Pô, o cara foi reprovado com 5,25 e tal, mas ele não tem uma chance. Tá, aí a instituição lá resolveu dizer que, ó, se o cara ficou entre 4 e 5,99, ele vai ter direito a fazer uma prova final. Então, a gente tem a opção aqui na estrutura de decisão de colocar diversos outros blocos condicionais, tá? Depois o cara tirou 1,4, aí o cara ficou com a média final 5,1. 5,1 ele foi aprovado ou reprovado? Bom, aí a gente vem a primeira regra, regra inicial. Qual é a regra inicial? É aprovado
se tiver média igual ou maior que 6. Então, vamos ver como é que isso pode ser implementado aqui no algoritmo da gente. Se a média for maior ou igual a 6, é porque ele foi aprovado. Se ele não teve média igual ou maior que 6, ou seja, se a média for menor do que 6, ele foi aqui, reprovado. Aí vamos ver então, o algoritmo agora ele já consegue dar uma resposta sobre isso. 9,2, 1,3, 5,25, o cara foi reprovado. Mas aí a instituição resolveu que caso ele obtenha uma média entre 4 e 5,99, nesse caso ele teria direito a fazer uma prova final. Então, como é que a gente pode implementar essa nova condição dentro da estrutura de decisão que a gente já tem aqui? A gente vai fazer isso criando um novo bloco condicional. E o novo bloco condicional que a gente vai criar vai ser o else if. O que é o else if? O else if é uma opção a mais que você dá, é uma opção condicional a mais que você dá na sua estrutura de decisão. E qual é essa opção a mais? A gente vai dizer o seguinte: se a média for maior ou igual a 4, olha só, a gente vai dizer que ele tem direito a fazer prova final. Ele está apto para fazer prova final. Olha, aí você vai dizer, mas aí você botou a condição média maior que 4. E se ele tomou nota 5, ele já não cai, se ele tomou nota 6, ele já não caía aqui também nesse segundo? Não, porque quando a gente usa a estrutura de decisão, ele faz uma execução de cima para baixo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer o teste condicional desse primeiro bloco principal. Se ele passou aí, o resto ele já esqueceu, o resto ele já descartou. Então, ele entra aqui no aprovado e o resto ele não entra mais. Se ele toma uma nota 5,99, aí ele não passa aqui nesse bloco. Então, na sequência, o próximo bloco a ser testado é esse aqui, ó. Então, 5,99 é maior ou igual a 4, verdadeiro. Então, ele vai executar essa instrução aqui e vai printar na tela o prova final. Agora, se ele toma uma nota abaixo de 4, né, se for 3,99, aí ele não passa aqui. E aí ele não passou aqui no primeiro bloco principal, não passou aqui no bloco condicional opcional, e ele vai para o bloco de exceção. Então, a execução, isso é importante a gente ver, é feita sempre numa sequência de cima para baixo, como acontece a sequência do algoritmo. Vamos ver aqui então o resultado. Então, se tiver igual ou maior que 6. Aí eu vou trocar esse comentário de linha para um comentário de múltiplas linhas. Se a média final estiver no intervalo abaixo de 6 e assim igual ou acima de 4, está apto à prova final. Caso contrário, está reprovado. Então, o que a gente fez foi implementar essa lógica usando a estrutura de decisão para resolver aqui a questão que a gente tinha colocado. Vamos executar? Digite a primeira nota, 5,3. Digite a segunda nota, 2,1. Então, a média dele ficou em 5,9. Ele está apto à prova final. Beleza? Se ele tiver uma nota 9,0 e aqui ele tomou 0,5,
4,75 apto à prova final. Beleza? Então, qualquer uma dessas situações que dê dentro desse intervalo de 4, vou botar aqui 7,1, vou botar aqui 1,1, 4,1, prova final. Então, qualquer situação que ficar entre 4 e 5,9, ele cai na prova final. Agora, vamos supor que ele tenha tirado 5,2 e aqui ele tirou 0,5. Aí a média final dele ficou em 2,85. Ficou abaixo dos 4. Ele já cai direto no bloco de exceção, então ele já vai direto para a reprovação. Beleza? Agora, se ele, vou botar aqui 8,5, 7,9, aí ele tirou, ficou com a média 8,2, ele já foi direto aprovado. Então, na nossa estrutura de decisão, ele já consegue fazer com que o algoritmo dê a resposta que a gente gostaria, baseado na regra que a gente implementou. Beleza? Tranquilo? Tchau para vocês. E a gente se vê no próximo encontro.